Saudações, bravos aventureiros! Eu sou o professor Tiago Macieira, também conhecido como Parão, e este é o canal Cachimbo Filosofal, onde eu, volta e meia, faço aí análises de livros, especialmente livros-jogos. E no vídeo de hoje vamos falar para vocês aqui um pouco do que eu presenciei, do que eu vivi jogando The Legend of Zagor, que no Brasil foi traduzido literalmente pela Jambô, A Lenda de Zagor. Então, o que eu consegui observar nesses livros, vamos ver isso aqui daqui a pouco, mas antes, peço aí com muito carinho no coração para que você curta esse vídeo, se estiver assistindo, e também aproveite para se inscrever no canal e assinar aí o sino das notificações, pois dessa maneira você vai ter acesso aos meus conteúdos quase toda semana e aí poderá ver com mais atenção, com mais calma, os vídeos que eu publico neste vlog, certo? Bom, dito isto, também gostaria de pedir para você comentar, caso tenha alguma dúvida, caso queira falar qualquer coisa a respeito deste livrinho, beleza? Legend of Zagor. Legend of Zagor, ele saiu no Reino Unido em 30 de junho de 1993. É o livro de número 54 da clássica e muito bem sucedida série de livros-jogos Fighting Fantasy. O autor é creditado a Ian Livingstone, porém, quem escreveu mesmo esse texto foi Kate Martin, embora o nome dele não apareça em nenhum ponto do livro, e sobre isso a gente vai tratar mais tarde. Os desenhos, as ilustrações internas são de Martin McKenna. Eu vou mostrar aqui para vocês pelo menos 3 ilustrações, só para vocês terem uma familiaridade com o traço de Martin McKenna. Certo? A capa é um trabalho duplo, pois foi feito tanto por Jim Burns quanto por Martin McKenna. E a tradução para o Brasil veio nas mãos de Vinícius Mendes. Esse livro era inédito dentro da Fighting Fantasy em língua portuguesa. Ele nunca havia vindo para o Brasil, nem Portugal, e ele foi publicado aqui pela editora Jambô. Estou procurando aqui o ano, mas no 1º de março de 2022, tá? 2022, então saiu pela primeira vez no Brasil o inédito A Lenda de Zagor. Muito bem, então, no início dos anos 90, Ian Livingstone, ou Ian, que seja Livingstone, desenvolveu um conceito multiformatado. Ele queria fazer um jogo de tabuleiro, que já havia o Feiticeiro da Montanha de Fogo, já tinha um jogo de tabuleiro, e agora ele queria fazer A Lenda de Zagor. Aqui no Brasil a gente conhece mais como Zagor, então vou falar Zagor para ficar mais claro. E nesse conceito multiformatado, ele desenvolveria um jogo de tabuleiro, um livro-jogo e uma literatura, um romance, certo? O que não era novidade para ninguém, pois a série já havia trazido alguns romances, como a trilogia de Shada da Arquimedes, ok? Aí, em 1993, saíram, portanto, o jogo de tabuleiro, muito bom. Eu tive a chance aí de jogar uma vez, mas foi muitos anos, não? Infelizmente foi num evento
e eu joguei só uma vez, mas eu gostei muito da experiência. E o livro do jogo, né, A Lenda de Zagor, que sairia, portanto, aí relacionado ao jogo de tabuleiro. Então, foi lançado aí um mês depois desse livro o romance. Só que o romance foi tão grande que acabou sendo dividido em 4 livros. Foi uma quadrilogia intitulada The Zagor Chronicles, escrito aí com o Ian Livingstone, porém em parceria com Carl Sargent. Para quem não sabe, Carl Sargent é o nome verdadeiro de Kate Martin, que utiliza esse pseudônimo, Kate Martin, para escrever os livros-jogos, tá? Agora, o livro-jogo, ele seguiria o mesmo enredo do segundo livro romance, do segundo do volume 2 aí do Zagor Chronicles, que seria o Dark Throne. Então, o mesmo enredo daquele Dark Throne em prosa estaria agora em livro-jogo, certo? Ou seja, você escolheria um de 4 personagens para invadir o Castelo Argêntio no reino de Amarília e derrotar um feiticeiro demônio conhecido aí como Zagor, ok? Agora, não pensem vocês que isso é apenas uma adaptação. Também é, porém, é um dos livros-jogos mais lógicos e mais bem desenvolvidos de toda a série Fighting Fantasy. Bom, mas esse livro não foi escrito por Ian Livingstone? Não. Esse livro ele foi creditado ao Ian Livingstone, porque ele que desenvolveu o conceito, ele que criou esse vilão, que é o Feiticeiro da Montanha de Fogo, ele que fez o design do jogo de tabuleiro, ele que ajudou a construir ali o romance das Zagor Chronicles. E quando o Ian Livingstone teve a ideia de fazer um livro do jogo, ele acabou pedindo aí pro Kate Martin fazer o livro, escrever uma história, um jogo para isso aqui. Provavelmente o Kate Martin tinha algum rascunho ali com algumas ideias, né? E aí o Kate Martin trabalhou em cima daquelas ideias, em cima daqueles rascunhos, e acabou criando o Legend of Zelda. E aí o Ian entregou aquela obra para Puffin publicar. E qual foi a surpresa tanto do Ian quanto do Kate Martin quando ele saiu apenas com o nome do Ian Livingstone? Não saiu com o nome do Kate Martin, nem aqui do lado de dentro, tá vendo? Não sai com o nome do Kate Martin. É claro que o Kate Martin ganhou os direitos do livro, ele ganhou os direitos do livro, porém, curiosamente, a editora ela acabou mantendo, né? Não fez novas cópias com o nome Ian Livingstone. Eu acho que houve uma promessa de que uma nova impressão sairia o nome dele, porém isso nunca aconteceu. A editora terminou a série antes, então todas as publicações do Legend of Zagor saem com Ian Livingstone como autor, beleza? Eu não tenho certeza se a Wizard, quando republicou esse livro, ela fez o reparo, o conserto, tá? Não sei sobre isso. Bem, agora, como é que a gente sabe disso, né? Existem 2 elementos. O primeiro, a prosa é muito mais parecida com a de Kate Martin do que do Ian Livingstone. Aqui, a jogabilidade, mais uma vez a prosa, o conceito assim de poder explorar e poder retornar a certos aposentos, ó. Os cálculos matemáticos anti-trapaça, que são puzzles dificílimos, venenos, pragas, aquela atmosfera Dark Fantasy,
o vício que o Kate Martin tem em colocar espadas mágicas para você derrotar o vilão principal, até a necessidade de encontrar itens para jogar no vilão para enfraquecê-lo, tudo isso remete ao Kate Martin, não ao Ian Livingstone. Então essa é a primeira grande prova. Até então ficou uma desconfiança, os leitores já desconfiavam, mas não tinha uma prova definitiva. Essa prova veio só em 2014, quando em uma entrevista o Ian Livingstone acabou confessando, né, e revelando aí que esse livro era de fato do Kate Martin e não dele, tá certo? Então fica aí essa observação. Bom, e como é a história, Thiago? A história inicial é muito interessante e evoca o livro puzzle de Ian Livingstone, chamado Casket of Souls. Eu tenho ele aqui e vou fazer o review dele em um outro vídeo. Esta campanha se passa em um outro mundo e não em Titã. O povo de um reino chamado Amarília, que não é o chocolate, não é o chocolate, baniu recentemente um poderoso demônio de ossos para um caixão de almas, o Casket of Souls, né? Alguns anos atrás. Só que, quando eles abriram um portão extraplanar para banir o demônio dos ossos de lá, eles involuntariamente permitiram que outro demônio poderoso entrasse em seu mundo. Esse demônio é Zagor, nosso próprio mago, que foi derrotado recentemente em Retorno à Montanha de Fogo. Ele entrou nesse mundo através do Castelo Argêntio, um antigo castelo em ruínas, e agora está reunindo as forças do mal e aumentando seus poderes para iniciar a conquista do reino de Amarília. Você é um mercenário encarregado pelo rei do santuário, que é uma cidade ali próxima, para destruir este feiticeiro e salvar o mundo. Naturalmente, você tem que fazer isso sozinho, porque todos os outros estão muito ocupados com coisas que são muito mais importantes do que salvar o reino, né? Ou seja, muda o mundo, mas parece que certas coisas não mudam, como o fato de você ter que encarar aí uma aventura ultra perigosa sozinho, porque ninguém tem coragem de ir contigo. Um mago de Titã, um tal de Gareth Astron, plantou aí baús e baús com adagas de prata e talismãs de ouro. Esses baús estão espalhados pelo castelo e um dos principais objetivos do livro, talvez secundário, mas é um dos objetivos, é encontrar o máximo possível desses baús e recolher deles tanto adagas de prata quanto talismãs de ouro. Esses objetos não vão destruir Zagor, mas vão enfraquecê-lo para a batalha final. Então, tem aí a missão principal, que é destruir agora o Zagor, um feiticeiro demônio, e reencontrar aí esses baús de tesouro que estão espalhados, chamados baús da torre, não são tesouros, chamados baús da torre, que estão espalhados pelo Castelo Argêntio. Uma novidade desse livro é que você pode escolher 4 personagens pré-definidos. Aí a gente pode escolher Envar, o bárbaro, Salazar, o mago, Braxus, o guerreiro, e Restolho, do original em inglês é Stubble, o anão. E aí cada um com suas vantagens e desvantagens, certo? O Restolho e o Braxus, eles jogam como guerreiros. O Envar joga como um bárbaro e o Salazar como um mago. Se você jogar como Envar, o bárbaro, você vai ter uma energia bem alta, vai ser a maior energia dentre os 4, e a segunda maior quantidade de sorte. Ele não pode ser emboscado, porque ele tem 6º sentido, e ele pode usar quaisquer armas ou armaduras que encontrar, exceto armaduras de placas ou armaduras de metal, certo? Se você jogar com Braxus, o guerreiro, você vai começar com talvez a segunda maior energia,
vai ter uma habilidade boa, empatada aí com a do Anva, e vai poder usar todas as espadas, todas as armas, arcos e armaduras. Ele não tem desvantagens. O Restolho, o anão, ele tem a maior pontuação de sorte. Ele consegue evitar tiros de flechas por ser mais baixo. Ele não sofre penalidades em locais apertados. E ele também ganha bônus de combate contra monstros feitos de pedra, por conta do seu conhecimento e de sua experiência no subterrâneo. Ele não sabe usar arcos e não pode usar armaduras que não sejam do seu tamanho. Salazar o Mago é o personagem mais difícil. A aventura realmente fica muito difícil jogando com Salazar o Mago. Ele pode ler quaisquer tomos mágicos, pergaminhos ou runas mágicas. Ele também tem um bônus de percepção, que é muito útil para identificar e encontrar armadilhas, mas ele tem pouca vitalidade, tem pouca energia e pouca habilidade, certo? A sorte dele também não é das melhores. Ele começa, se eu não me engano, com 9 de sorte. Mas ele tem o maior bônus de magia. Esse livro tem pontos de magia. E ele começa com 7 e os outros começam com menos de 3. E ele tem um grimório, um livro de feitiços, nas quais ele pode utilizar o seu poder, tais como bola de fogo, relâmpago, mãos mágicas, criar comida, né? Entre outras coisas. Então, todos os personagens têm vantagens e têm desvantagens, à exceção do Braxus, que não tem desvantagens. Existem algumas regras novas, tá? Outras nem tão novas assim, mas são regras diferentes. Uma delas é que você já começa com 12 provisões, ao invés de 10, como é normalmente preparado. E você é obrigado a comer regularmente, de acordo com o que o autor está narrando. Se você fizer uma busca prolongada, uma pesquisa, você vai ter que comer. Ou se o dia passar, você também vai ter que comer. E isso não vai aumentar a sua energia. Além das armas principais, ou seja, cajado para o mago, machado para o anão, espada para o guerreiro, você também tem uma faca, que é uma arma secundária e tira menos dano, mas pode ser usada aí para compensar a perda da arma principal, caso socorra. Existe os pontos de magia, todos têm, só que o bárbaro, ele começa só com 1 ponto de magia, né? E o mago, o Salazar, começa com 7. Para lançar magia, no caso só o mago, ele consegue lançar magias efetivamente. Basta acertar vencer a primeira rodada de combate que você consegue lançar uma magia. Então isso acaba sendo muito difícil. E por isso que o jogo do mago é um pouco difícil, porque ele tem que vencer a primeira rodada de combate para poder lançar um feitiço. Exemplo, ele está lutando contra um orc e ele já tem habilidade baixa. Se ele vencer a primeira rodada de combate, ele consegue jogar o feitiço, além de causar um dano no inimigo. Mas se ele perde essa rodada de combate, que é a primeira, ele já não consegue mais lançar o feitiço, entendeu? Por isso que jogar contra o livro usando o personagem Salazar torna as coisas muito desafiadoras. É impossível ganhar? Não é impossível. Eu joguei e acabei vencendo, mas com muita dificuldade. Eu senti realmente que sofri um pouquinho jogando com ele. Eu achei que o jogo de magia desse livro podia ser melhor preparado, melhor trabalhado. Outra coisa é que você pode aumentar seus pontos de magia encontrando anéis mágicos, certo? E lembrando que existem alguns itens mágicos no castelo, tais como pergaminhos, armas mágicas, e eles têm que ser ativados usando pontos de magia. Então, se você não tiver pontos de magia, você pode usar esses anéis mágicos no lugar. Tem também os baús da torre, que foram espalhados pelo Iastromo no Castelo Argêntio. Esses baús contêm talismãs de ouro ou adagas de prata, e você precisa encontrar o máximo possível para enfraquecer o Zagor no final. Eu não lembro qual,
ele reduz a habilidade do Zagor e o outro reduz a energia. Só que para você abrir um baú da torre, você tem que testar a sorte, porque todos eles têm uma armadilha para evitar que criaturas encontrem e destruam o baú ou os itens que estão lá dentro. Então você tem que testar a sorte para abrir a magia sem ativar a armadilha e pegar o item que é sempre ou uma adaga de prata ou um talismã de ouro, beleza? Agora, Zagor, ele, como vocês podem já imaginar, ele tem uma habilidade muito alta. Eu contei aqui a habilidade 16 e energia 20, o que faz dele um dos inimigos mais poderosos nessa terceira aparição que ele faz na série de livros e jogos, tá? Nunca um inimigo apareceu tantas vezes como o vilão principal da história, como o feiticeiro da Montanha de Fogo, como o Zagor. O conceito do livro foi muito bem estruturado, sendo esse cenário a masmorra mais completa já desenvolvida por Kate Martin, deixando o castelo de Hydras, lá da cripta do vampiro, no chinelo, uma espécie ali de campo de treinamento comparado a isso aqui. A aventura tem poucas referências, né, ao cenário externo. Você começa fora do castelo, tem ali uma viagem pelo mar, mas é breve. Logo você já está dentro do castelo, atravessando passagens, atravessando salões, entre outras coisas. O livro ele é feito por níveis. Tem um primeiro nível, tem um segundo nível e tem a parte das torres, onde você confronta o próprio Zagor, certo? Agora, dentro desses níveis, existem 15 áreas para explorar. Por exemplo, você está num nível onde tem uma passagem que leva para 6 portas. Aí você chega num salão que dá para visitar 4 lugares. E eu contei umas 15, se não me engano, áreas como essa nas quais você pode explorar para depois passar para a cena seguinte. Agora, um dos pontos que faz esse livro ser muito difícil é justamente a quantidade de monstros poderosíssimos que você pode encontrar aqui, tá? O livro ele tem encontros com múmias, contra dragões, um deles é de ossos, outro é de carne mesmo, orques, o próprio Zagor, que já é difícil pra caramba, demônios, guerreiros, entre outros, tá? Então, tem um campeão do caos aqui que ele é realmente absurdo de difícil, certo? E ele pode realmente dar aí muito trabalho, ok? Então, a grande quantidade de criaturas poderosíssimas para você enfrentar podem trazer aí um grande desafio para vencer. O jogo não é tão difícil, até porque se você não achar uma chave, você tem a chance de voltar a encontrar aquela chave. Só que a quantidade de inimigos poderosos, tem colosso de pedra, tem elemental do ar, tem espectros, enfim, ele torna realmente a aventura muito complicada. Além disso, há muitas armadilhas ferozes, brutais, muitos testes de habilidade, muitos testes de sorte, e também você tem aqui muitos puzzles, muitos enigmas matemáticos para você abrir certas seções que estão ocultas, tá? Então tudo isso faz esse livro aqui ser extremamente desafiador. Agora, existem algumas diferenças para o romance, tá? Ele, apesar de ser uma adaptação, ele não é totalmente igual. Por exemplo, no romance Dark Throne, você não vê a participação do Salazar. O Salazar ele já está morto. Ele morre no final do livro 1, do primeiro livro. Então, quando começa o segundo livro do romance, quem está lá junto com os 4 aventureiros não é o Salazar, mas é a irmã dele, a Jalarel, uma coisa assim. Eu não lembro se é Jalarel, mas
de qualquer maneira, acho que é Jalariel o nome dela, é isso mesmo, Jalariel. E o Salazar, então, ele acabou sendo incluído aqui. E eu achei uma pena, achei que podia sim ser a irmã dele, porque assim traria mais versatilidade. Você teria a opção de escolher um personagem feminino, uma mulher que talvez fosse jogar isso aqui, talvez optasse aí por jogar com ela. Agora você só tem 4 personagens masculinos para jogar. Não interfere nada no quesito ali do jogo, da interpretação, mas traria um pouco mais de versatilidade, com certeza. Agora, não pense que derrotar Zagor em batalha será suficiente para vencê-lo. Ele já é poderoso o suficiente, tá? Ele lança magias, os golpes dele tiram muito dano. Só que depois de derrotar o feiticeiro, quando finalmente o fizer, você ainda tem que fazer uma jornada para levar o corpo dele e destruí-lo na fornalha que tem no centro do castelo. E você tem apenas 500 segundos para conseguir isso. Então, se você não derrotar, não jogar o corpo dele nesse fogo, nessa fornalha em 500 segundos, você perde a aventura. Então, ainda tem que derrotar o tempo se quiser vencer isso. Ou seja, a experiência no final realmente é muito emocionante, né? É uma corrida ali contra o tempo. Contudo, essa campanha aqui tem aí um nível de dificuldade bem elevado. É preciso sim dar crédito ao cenário do Castelo Argentio. É quase difícil de entender que em 400 referências você tem ali um castelo, uma masmorra, né? Impressionante. Cada sala tem uma descrição, tem os salões ocupados, salões abandonados, câmaras vazias, câmaras saqueadas. Então tudo parece que teve uma utilidade. Os monstros também. Nenhum monstro está num certo local aleatoriamente por acidente. Todos os monstros têm ali um porquê, um sentido de estar ali, o que ganha, o que dá mais dinamismo a esta obra. Ó. Então, tudo isso, na minha exceção, claro, tem uma exceção que é o comerciante. Tem um comerciante aqui que realmente não faz muito sentido, porque ele está ali vivendo, né? Num local infestado de zumbis, mortos-vivos e orcs, né? Isso realmente não faz tanto sentido assim, não. Mas dá para passar. Bem, sobre... já chegando ao final, também não posso deixar de lembrar que esse é o único livro de Fighting Fantasy situado em Amarília. Tem uma cena titã na introdução, mas acaba ali mesmo, né? O resto do livro é todo em Amarília. Zagor aparece pela terceira vez, mas não tem quase nenhuma ligação com os livros anteriores. Pouquíssimas referências, né? Sim, ele tem um baú de tesouro, tem um baralho de cartas, né? Tipo, tem parte ali da sua magia. O braço esquerdo está faltando, né? Agora, no livro da editora brasileira, Jambô, vocês podem ver que a capa, o Zagor está com o braço faltando, já que no segundo livro ele estava com o braço faltando. Mas se você observar a imagem interna do original, do Martin McKenna, a figura do Zagor já está com o braço, né, completo. Isso foi um erro, porque o próprio texto diz que ele está sem o braço esquerdo. Então a imagem não condiz com o que está ali no texto. É um erro, mas não é grave, nada que comprometa ali a história, não vai fazer muita diferença. Felizmente a Jambô, ela corrigiu isso na capa, né? Mas como as imagens são do original, né? Elas não mudam, né? São do Martin McKenna, acabou mantendo esse pequeno erro. Bom, ainda falando sobre as ilustrações, McKenna simplesmente dá aula de como representar desenhos e imagens fascinantes de Dark Fantasy, um talento que ora estabelece fantasia medieval, ora beira o horror como poucos conseguem fazer. As imagens dos inimigos são lindas. A minha favorita é a do Campeão do Caos. Eu realmente não vou achar o Campeão do Caos agora, mas vou mostrar para vocês aí o Dragão de Ossos, para vocês não ficarem curiosos.
Vale notar que a Sala do Trono dos Orcs, que vocês vão encontrar aqui na imagem, ela é praticamente idêntica ao trabalho de Ian McCaig em Cask of Souls. Ou seja, ele copia a imagem do Ian McCaig do Cask of Souls e traz para cá. A capa é um trabalho duplo de McKenna com Jim Burns, retratando uma luta do personagem bárbaro com o campeão do caos a uma ponte de corda, tendo a figura horripilante de Zagor ao fundo. As imagens de rosto dos 4 heróis selecionáveis estão em cada canto da ilustração central e tudo permeado por um lilás que lembra a capa de Retorno à Montanha de Fogo. A capa brasileira, que também é muito bonita por sinal, ela é de Samir Machado e Samuel Marcelino, tá? Que mostra Zagor em toda a sua glória, conjurando um feitiço para lançar em você durante a batalha contra ele, beleza? Agora, um ponto curioso sobre a capa do original é que ela é quase idêntica à capa do tabuleiro, mostrando aí um paralelismo, né? Do jogo de tabuleiro, ali a capa é praticamente igual. Só que nas edições seguintes, nas publicações seguintes, esse conceito, esse paralelismo foi abandonado. Em suma, para concluir, este livro-jogo é um grande RPG solo, com um cenário básico de masmorra, monstros espalhados pelas salas. Ele é muito lógico, não é linear, com autonomia de exploração por parte dos jogadores. Porém, ele é muito difícil por causa do excesso de inimigos poderosos. O cenário gigantesco do castelo, sendo praticamente o único ambiente explorável, o tempo e dedicação que isso pode te exigir para ser completado e a necessidade de se conseguir muitos artefatos para se fortalecer e derrotar Zagor podem tornar o livro monótono e cansativo. Também não achei justo o desequilíbrio em relação à dificuldade de se jogar com os guerreiros. O Anva, o Braxos e o Restolho são mais fáceis de jogar do que com o Salazar, que é o mago. Muito mais difícil. Fica a sensação de que este é um jogo de tabuleiro impresso. Ainda tem suas qualidades, mas pode se tornar monótono e cansativo por conta do tamanho, da dificuldade do cenário quase sempre igual. Ainda acho o Retorno à Montanha de Fogo melhor que esse aqui. O segundo livro do Zagor é bem melhor que esse aqui. Contudo, ele tem suas qualidades, tem seus méritos e pode divertir bastante. Uma ideia é você usar isso como um cenário de RPG. Você joga com o mestre, chama 4 de 1 a 2 ou 4 pessoas e mestra para ele esse livro, usando as próprias regras da Fighting Fantasy. Acho que vai ser uma experiência muito divertida, desde que você mapeie o livro antes, né? Tenha todas as anotações, mapeie, jogue antes, etc. Mas acho que vai ser uma experiência divertida e vocês vão ter uma boa tarde de RPG. Tá bom? Bem, fico por aqui. Desculpe o tamanho do livro, mas o livro também é muito grande, então tinha muita coisa para falar. Fique com Deus, uma ótima semana e tchau, tchau.